Olá a todos, nós estamos aqui no Combracan, hoje para falar sobre canabidiol na neurologia. Meu nome é Luiz Otávio Caboclo, eu sou neurologista e neurofisiologista clínico, sou doutor em neurologia e neurociências pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e professor de neurologia da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein, do Hospital Albert Einstein, onde eu também sou coordenador do setor de neurofisiologia clínica. E hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre o uso de cannabis medicinal, especificamente do canabidiol, na neurologia. Esses são os meus conflitos de interesse relativos à apresentação. Não é nenhuma novidade o uso de cannabis medicinal. Na verdade, 12 mil anos antes de Cristo, já se tem notícias do cultivo do cânhamo, da cannabis, na China. E 2.700 anos antes de Cristo, o imperador chinês Shenming já preconizava o uso de cannabis e outras plantas para fins medicinais. Em 718 a.C., foi gravado nessa pedra, que depois foi encontrada no território do que hoje é a Turquia, uma inscrição da Babilônia em que o uso da cannabis era sugerido para o tratamento de várias formas de epilepsia, ou seja, a ideia de usar cannabis para o tratamento de diversas condições, como a epilepsia, não é nenhuma novidade. Remonta verdadeiramente a milênios. Passa-se o tempo, já em 200 da era cristã, a cannabis era utilizada de forma medicinal no Oriente Médio e no norte da África. Em 1464, uma publicação do médico de Bagdá, Muhammad al-Razi, sugeriu o uso do hashish, cannabis, no tratamento de crises epiléticas. Mas o grande salto científico se deu no século XIX, especificamente em 1840, quando o médico inglês William O'Shaughnessy, trabalhando na Índia, publicou um relato de uso de preparações de cânhamo indiano no tratamento de uma forma particularmente grave de epilepsia, a síndrome de West, que tem uma manifestação clínica característica, com espasmos epiléticos, e um eletro bastante característico, como esse que a gente vê aqui. E o William O'Shaughnessy sugeria a eficácia de tintura de cannabis para o tratamento dessa forma extremamente grave de epilepsia em crianças. A partir desse trabalho, a cannabis medicinal foi incluída na farmacopeia do Reino Unido e depois na farmacopeia americana, onde a cannabis permaneceu como uma alternativa terapêutica até o ano de 1942, quando então o uso de cannabis, tanto para uso recreativo quanto para uso medicinal, foi proibido nos Estados Unidos. Com essa proibição, é claro que houve um certo arrefecimento do interesse pela cannabis medicinal, mas que foi retomado principalmente a partir dos estudos do professor Rafael Meshulam, em Israel, quando na década de 60 o professor Meshulam descreveu a estrutura química dos dois principais compostos que constituem a cannabis, o canabidiol, ou CBD, e o delta-9-tetraidrocannabinol, ou delta-9-THC, ou simplesmente THC. E a partir da identificação da estrutura química desses compostos, houve uma grande... reavivou-se o interesse pela cannabis medicinal. Isso também, em 1990, um salto importante a partir da identificação do sistema endocannabinoide, o sistema no qual atuam substâncias endógenas, chamadas de endocannabinoides, bem como os endocannabinoides os canabinoides encontrados na planta, ou os fitocannabinoides. Bom, como eu disse, o uso de canabinoides na neurologia não é nenhuma novidade, remonta a milênios. Mas é importante a gente destacar que os primeiros estudos voltados para o uso de canabinoides na neurologia foram feitos para o tratamento de espasticidade, dor crônica, e depois para o tratamento de epilepsia, uma vez que o efeito antiepilético foi identificado em vários compostos da planta cannabis. Como se dá o mecanismo de ação dos canabinoides nessas condições neurológicas? Através da ação dessas substâncias nos receptores canabinoides, chamados CB1 e CB2, mas também na ação através da liberação de neurotransmissores, modulação da excitabilidade neuronal, transcrição gênica, bem como no metabolismo dos canabinoides endógenos, que, como nós comentamos, são aquelas substâncias endógenas que atuam no chamado sistema endocannabinoide. Importante destacar, entretanto, que a liberação para uso clínico
não foi baseada em estudos sobre o mecanismo de ação, e sim sobre resultados clínicos que foram observados através do uso de canabinoides da planta, ou seja, de fitocannabinoides, em diversas condições neurológicas. E quais são esses canabinoides? Nessa tabela, a gente vê na parte de cima os chamados fitocannabinoides. São canabinoides encontrados na planta, como o delta-9-tetrahidrocannabinol, ou THC, o canabidiol, ou CBD, e esses dois são os principais compostos presentes na planta cannabis. Mas há outros, como a canabidivarina, o canabigerol, entre outros. Na parte de baixo dessa tabela, nós temos os dois principais endocannabinoides, substâncias que já estão presentes no organismo de todos os seres humanos. A anandamida e o 2-AG, que também atuam no sistema endocannabinoide de forma endógena. Pois bem, o nível de evidência, ou seja, as evidências científicas que nós dispomos para o uso de canabinoides em neurologia é bastante variável. Desde indicações em que existem evidências conclusivas sobre o efeito benéfico dos canabinoides, como, por exemplo, na espasticidade relacionada à esclerose múltipla ou em algumas síndromes epiléticas específicas. A gente vai ver mais para frente, como, por exemplo, a síndrome de Dravet. Algumas condições em que existe alguma evidência, ainda que moderada. E, por fim, algumas condições em que as evidências ainda são limitadas. E a gente vai falar um pouco de cada uma delas. E vamos começar pela epilepsia. Por que epilepsia? Porque é uma das indicações mais bem estabelecidas para o uso de canabinoides em neurologia. O que é epilepsia? A epilepsia é uma condição neurológica que afeta mais ou menos 1% das pessoas. Estamos falando de mais de 2 milhões de pessoas com epilepsia no Brasil, ou mais de 60 milhões de pessoas no mundo. Lembrando que a epilepsia é mais prevalente em países em desenvolvimento, como o nosso, onde constitui uma causa importante de incapacidade e mortalidade. Quais são os objetivos do tratamento da epilepsia? O objetivo principal é o controle das crises epiléticas, desde que sem efeitos adversos que prejudiquem a vida dos pacientes. Nós conseguimos isso? Controlar as crises sem causar efeitos adversos indesejáveis? Nós conseguimos em uma parte dos pacientes. Na verdade, nós sabemos que em cerca de 2/3 dos pacientes, 2 em cada 3 pacientes com epilepsia, nós conseguimos controlar bem as crises. Mas restam cerca de 1 em cada 3 pacientes que a gente não consegue controlar bem as crises. São chamados pacientes com epilepsia refratária. E o que nós fazemos com esses pacientes? Pacientes com epilepsia refratária ou epilepsia resistente ao tratamento clínico? Bom, nós partimos para outras opções terapêuticas, como cirurgia de epilepsia, dieta cetogênica, neuromodulação em suas várias modalidades e, claro, o canabidiol, que é o tema da nossa apresentação de hoje. Então, o canabidiol, ele é uma das alternativas para o tratamento das formas mais graves e resistentes da epilepsia. E como se dá o mecanismo de ação do canabidiol em pacientes com epilepsia? Bom, primeiro nós sabemos que o canabidiol, especificamente, tem uma baixa afinidade pelos receptores endocannabinoides. Então, nós não sabemos que não é assim que é o principal efeito do canabidiol. O canabidiol bloqueia a recaptação e hidrólise da anandamida, um dos endocannabinoides. E, dessa forma, exerce uma modulação direta do sistema endocannabinoide. Atua preferencialmente em canais de sódio mutantes ou anormais, provavelmente à base do efeito sobre a síndrome de Dravet, que nós veremos a seguir. Bloqueia canais de cálcio tipo T, modula receptores de adenosina, e aí tem ainda afinidade com receptores serotoninérgicos, como os receptores 5-HT1A e 5-HT1B. Mas a verdade é que o efeito antiepilético do canabidiol é pouco claro. Nós sabemos que o canabidiol ajuda em diversas formas de epilepsia, mas não sabemos exatamente como. Bom, voltamos ao Dr. Rafael Mechoulam, que eu comentei naquela parte histórica. Em 1963, veja, não é nenhuma novidade. O Dr. Rafael Mechoulam já estava estudando o efeito do canabidiol em pacientes com epilepsia. Ele estudou 9 pacientes com epilepsia do lobo temporal e crises refratárias ao tratamento clínico, e nesses pacientes ele comparou o canabidiol ao placebo. 2 dos 4 pacientes tratados com canabidiol
ficaram livres de crises por pelo menos 3 meses, o que é um resultado muito positivo em pacientes com epilepsia refratária. E aqui cabe destacar a contribuição de um brasileiro, o professor Elisaldo Carlini, professor da Unifesp, que em 1973 fez um estudo sobre o efeito anticonvulsivante do canabidiol em ratos e camundongos, e mostrou a ausência de uma toxicidade clara e a ausência de efeitos psicotrópicos do canabidiol, o que permitiu a abertura de uma avenida para estudos do canabidiol em várias condições médicas, principalmente na neurologia. Mas o grande interesse sobre o uso do canabidiol em epilepsia foi despertado a partir de um relato de caso publicado em 2014. E vejam que interessante. Um relato de caso que tem como autores Edward Ma, que é um neuropediatra americano, e Paige Figi, que é a mãe de uma paciente chamada Charlotte. Charlotte era uma criança que teve a sua primeira crise epilética aos 3 meses de idade. Ela teve um status epiléptico febril, ou seja, uma crise muito prolongada em vigência de febre. Depois ela teve vários episódios de status epiléticos com ou sem febre. Tinha muitos tipos de crises tônico-clônicas, tônicas, mioclônicas, e na Charlotte foi feito o diagnóstico de uma forma muito grave de epilepsia chamada síndrome de Dravet, que decorre da mutação do gene SCN1A, que codifica uma das formas de canal de sódio presente no neurônio. Bom, Charlotte evoluiu além das crises com perda de aquisições neuropsicomotoras e tinha crises extremamente resistentes ao tratamento com diversas medicações aqui listadas, resistentes inclusive ao tratamento com dieta cetogênica. Aos 5 anos de idade, Charlotte tinha 50 crises tônico-clônicas por dia, 50 convulsões por dia. Nas palavras do seu próprio pai, parecia que ela tinha chegado ao final da estrada. Pois bem, a mãe da Charlotte, a senhora Paige, sabendo que no Colorado, onde trabalhava o Dr. Edward Ma, estava se tratando crianças com epilepsia com cannabis, ela leva Charlotte para o Colorado e quando ela tinha 5 anos foi iniciado o tratamento com extrato com alta concentração de canabidiol e baixa concentração de THC. E após 3 meses de tratamento, Charlotte apresentava apenas cerca de 3 crises tônico-clônicas noturnas por mês. Além disso, teve uma redução progressiva da necessidade de outros fármacos e uma melhora expressiva dos seus comportamentos autísticos, ou seja, uma resposta espetacular ao tratamento com canabidiol. É um caso isolado, não tem muito valor científico, mas tem muito valor para chamar a atenção da comunidade científica internacional sobre a possibilidade do uso do canabidiol em epilepsia. E é isso que aconteceu. Após esse caso inicial, vários estudos começaram a ser publicados sobre o uso de canabidiol em epilepsia. Primeiro estudos abertos, depois estudos controlados, que mostraram o benefício do canabidiol em formas graves de epilepsia, mostrando que o canabidiol era capaz de reduzir em até 40% a frequência de crises em casos muito graves de epilepsia. Quando a gente fala de canabidiol em epilepsia, a formulação líquida com grau farmacêutico de canabidiol isolado e altamente purificado, derivado de cannabis sativa, foi aprovado para o tratamento da síndrome de Dravet, da síndrome de Lennox-Gastaut, tanto pela agência americana, FDA, como pela agência europeia, a EMA. A síndrome de Dravet e a síndrome de Lennox-Gastaut são formas muito graves de epilepsia, que não respondem aos tratamentos convencionais. E nos Estados Unidos e na Europa, o canabidiol isolado foi aprovado para o tratamento dessas formas de epilepsia. Depois, nos Estados Unidos, o canabidiol foi aprovado também para o tratamento de epilepsia relacionada à esclerose tuberosa. A despeito da aprovação dessa forma isolada de canabidiol, nós sabemos que no mundo inteiro existe uma variabilidade na forma como o canabidiol é usado no tratamento da epilepsia. Esse painel de experts internacionais publicou esse artigo em 2020, mostrando que existe uma grande variabilidade nos aspectos regulatórios em diferentes países. Em diferentes países, o canabidiol CBD pode ser considerado um medicamento, um suplemento alimentar ou até mesmo um alimento. Existe ainda uma grande variabilidade na concentração de CBD, de THC e de outros canabinoides
nos diversos produtos disponíveis para comercialização. E, portanto, os autores concluem que existe uma necessidade urgente de discriminação apropriada das concentrações nesses diferentes produtos. Eles citam um estudo muito interessante feito nos Estados Unidos, que analisou 84 produtos contendo canabidiol. Esse estudo mostrou que em quase metade a concentração real estava abaixo daquela concentração discriminada no rótulo. Ou seja, é importante a gente ter certeza sobre o que a gente está dando para os nossos pacientes. E muitas vezes, em diversos produtos, isso não é possível. Esse estudo feito por um brasileiro é uma meta-análise de 11 estudos com mais de 670 pacientes que comparou o uso do canabidiol isolado e do canabidiol full spectrum, que é o extrato integral da planta, em uma dose de 1 a 50 miligramas por quilo por dia no tratamento de pacientes com epilepsia. Primeiro, essa meta-análise mostrou que em 64% dos pacientes houve uma redução na frequência de crises, sendo que boa parte desses pacientes tiveram uma redução expressiva, mais de 50%. O que mudou de uma forma para outra? O que mudou é que naqueles pacientes que usaram CBD isolado, a dose média foi de um pouco mais de 25 miligramas por quilo, enquanto que naqueles pacientes que usaram o extrato integral da planta, a dose média foi de 6 miligramas por quilo por dia. Efeitos adversos leves e graves foram mais frequentes nos pacientes usando a forma isolada, muito provavelmente refletindo a necessidade de uso de doses mais altas. E por que quando a gente usa a composição full spectrum, o extrato integral da planta, a gente pode usar doses mais baixas? Isso ocorre provavelmente por causa do chamado efeito comitiva, em que os outros canabinoides presentes na planta atuam junto com o canabidiol, amplificando os efeitos do canabidiol, os efeitos antiepiléticos, dentre outros efeitos terapêuticos. Pois bem, além da epilepsia, existem algumas outras indicações, e a gente vai citar algumas indicações do uso de canabidiol em neurologia. E a primeira que a gente traz é no tratamento de gliomas. Por quê? Porque existe uma grande relação de gliomas e epilepsia. O que são os gliomas? Gliomas são a forma mais comum de tumor primário do sistema nervoso central. Ou seja, aqueles tumores que afetam primariamente o tecido cerebral. Qual a relação de gliomas e epilepsia? Crises são muito frequentes em pacientes com gliomas. Quando a gente fala de gliomas de baixo grau, de crescimento lento, até 90% dos pacientes têm epilepsia associada. Nos gliomas de alto grau, esse número varia de 50% a 60%. O local da atividade epilética é próximo ao tumor, seja no limite do crescimento do tumor, seja pela invasão, mesmo que microscópica, por células tumorais. Existe uma interação específica entre os mecanismos subjacentes ao desenvolvimento do glioma e da epilepsia. Existe uma interação muito forte entre essas duas condições. Então, há muito sabido que gliomas são causa de crises epiléticas. Gliomas causam epilepsia. Mas, mais recentemente, nós aprendemos que as crises epiléticas podem interagir com os mecanismos biológicos subjacentes aos gliomas. Então, essa é uma via de duas mãos. Gliomas causam epilepsia, mas crises epiléticas podem piorar os gliomas. Daí, nós sabemos que existem mecanismos em comum para o crescimento tumoral e para a epileptogênese, ou seja, a origem das crises. Isso, lógico, sugere a necessidade ou a vantagem da gente ter terapêutica única, ou seja, fármacos que atuem nos dois lados dessa história, que levaria, claro, a uma menor toxicidade e menos interação entre as drogas. Daí começou o interesse de estudos de canabinoides em pessoas com tumores cerebrais. Esse estudo é um estudo experimental que mostra que o delta-9 tetrahidrocannabinol, ou delta-9-THC, ou simplesmente THC, é capaz de induzir apoptose, ou seja, morte celular em células de glioma. Então, numa cultura de células de glioma, a adição de THC induziu apoptose, o que pode levar a uma redução do metabolismo oxidativo mitocondrial e, em última instância, a uma redução do próprio tumor.
através da fragmentação do DNA dessas células. Nesse estudo em modelo animal, um modelo de cultura de células de glioma humano, observou-se uma redução expressiva no metabolismo oxidativo mitocondrial, com indução de apoptose, e no modelo animal, ou seja, em vivo, uma inibição da proliferação de células de glioma. Ou seja, tanto o THC quanto o canabidiol parecem exercer um efeito de apoptose, ou seja, de morte celular em células tumorais. Nós não sabemos ainda se isso se traduz num benefício clínico, mas esse estudo piloto é muito interessante. 9 pacientes com glioblastoma, que é uma forma mais grave de glioma, pacientes que têm um prognóstico muito reservado, pacientes que já tinham sido operados. O que foi feito com esses 9 pacientes? Uma injeção intratumoral, ou seja, dentro daquele tumor residual no cérebro, de THC. E como foi a sobrevida média desses pacientes após a injeção de THC? Foi de 24 semanas, que parece pouco, mas no ambiente de GBM não é, porque o GBM, como eu disse, é um tumor extremamente agressivo. E 2 pacientes tiveram uma sobrevida maior do que 1 ano, que é uma sobrevida extraordinária nesse tipo de tumor. E esse gráfico mostra que numa fase inicial do tratamento com THC, houve uma redução efetiva do tamanho do tumor. É claro que a gente não pode concluir que foi efeito do THC, mas isso levanta e traz para a gente a possibilidade de algum efeito benéfico de canabinoides no tratamento dessa forma extremamente grave de tumor cerebral. Isso está através de vários momentos do metabolismo, da biologia desses tumores. Seja através da inibição do crescimento do tumor, seja através da redução da capacidade desse tumor de invadir células ao seu redor, seja através de um efeito direto sobre as células do glioma. E como esses estudos experimentais mostraram, eventualmente induzindo a apoptose celular dessas células tumorais. Então, é vamos dizer, um caminho promissor para o uso de canabinoides em tumores cerebrais. Mas vamos falar sobre um assunto que é muito mais frequente que tumores. Doença de Alzheimer. Doença de Alzheimer é a doença neurodegenerativa mais comum que existe e afeta principalmente pacientes idosos. A doença de Alzheimer ela se dá pela deposição de uma proteína amiloide beta no tecido cerebral. E nós temos que lembrar que no curso para demência na forma de doença de Alzheimer, nós temos um paciente normal que ao longo de anos ou décadas vai perdendo funções cognitivas até chegar a ter demência. E esse gráfico mostra aqui que quando nós percebemos o diagnóstico de demência, à direita aqui nesse gráfico, ou seja, quando o déficit cognitivo está instalado, todo aquele processo patológico que vai levar em última instância à demência, começa muitos anos antes. E qual que é o problema? O problema é que qualquer tratamento para ser efetivo deveria começar bem aqui no começo, quando nós já temos as modificações patológicas, mas não temos ainda a doença clinicamente expressa. E o problema é que os tratamentos que nós oferecemos hoje já são oferecidos numa fase em que o paciente já tem a clínica de demência. Ou seja, nós oferecemos esses tratamentos tarde demais. Nesse sentido, o que nós podemos pensar em termos do uso de canabinoides em doença de Alzheimer? Nós sabemos que o sistema endocannabinoide pode modular os processos fisiopatológicos na doença de Alzheimer durante a fase pré-sintomática da neurodegeneração, ou seja, quando começam aquelas alterações patológicas, mas muitos anos antes do paciente ter a clínica de demência. E de que forma ele pode modular? Evitando ou diminuindo o depósito de amiloide beta, reduzindo neuroinflamação, reduzindo a excitotoxicidade, diminuindo a disfunção mitocondrial e o estresse oxidativo. Entretanto, até o momento, o uso de canabinoides em doença de Alzheimer, ele é sintomático. Ele é indicado no tratamento de alguns sintomas associados à doença de Alzheimer, como agitação, psicose, insônia e anorexia. Não sabemos ainda se os canabinoides, como o canabidiol, podem ter um efeito de neuroproteção, ou seja, de impedir ou pelo menos reduzir a progressão da doença. Diferentes canabinoides podem atuar
em diferentes sintomas da doença de Alzheimer. Por exemplo, na agitação, tanto o THC quanto o CBD podem ser benéficos. Na ansiedade, o CBD e o THC em dose baixa podem ajudar. Ao passo que, por exemplo, na psicose, o CBD parece ser mais benéfico. Então, dependendo do sintoma que a gente quer tratar, diferentes composições de THC, de CBD ou de ambos podem ser usadas. Quando a gente fala desses mecanismos ainda incertos, como neuroproteção, redução na formação de placas de amiloide beta, nós ainda temos que estudar melhor qual seria a composição mais indicada. Então, na doença de Alzheimer, a gente usa o CBD ou o THC? Quando a gente usa compostos com mais THC, nós obtemos sedação e outros efeitos adversos são dose dependentes. Por isso, a dose deve ser individualizada para um melhor equilíbrio entre sedação e eventuais efeitos adversos. Quando a gente usa mais CBD, nós podemos ter efeitos sobre a melhora do humor sem ter efeitos cognitivos ou sedação. E podemos usar ainda uma composição equilibrada de CBD que pode trazer maior benefício para alguns pacientes. Bom, se Alzheimer é a doença neurodegenerativa mais comum, a doença de Parkinson é a segunda mais comum. E qual é a interface entre canabinoides e doença de Parkinson? Nós sabemos que há uma densidade elevada de receptores endocannabinoides nos núcleos da base, que são as estruturas anatômicas intrinsecamente ligadas à origem da doença de Parkinson. Entretanto, o uso de canabinoides na doença de Parkinson tem trazido resultados bastante variados. Esse estudo é interessante porque é um estudo brasileiro e que traz um dado muito interessante sobre o uso do canabidiol no tratamento de pacientes com doença de Parkinson. Foi um estudo prospectivo, controlado por placebo, portanto de muito valor científico. E o que esse estudo mostrou? Que o uso de canabidiol não trouxe diferença naqueles scores de sintomas gerais e de sintomas motores da doença de Parkinson. E não teve evidência de um efeito neuroprotetor. Entretanto, o uso de canabidiol nesses pacientes trouxe uma melhora significativa nos scores que medem a qualidade de vida desses pacientes. Em resumo, o uso de canabidiol melhorou a qualidade de vida desses pacientes, mas não mostrou efeitos sobre os mecanismos imputados na fisiopatologia dessa doença. Ou seja, tanto na doença de Alzheimer quanto na doença de Parkinson, as duas doenças neurodegenerativas mais frequentes, os canabinoides certamente trazem uma melhora sintomática. Nós não sabemos ainda se eles têm efeito sobre a doença propriamente dita. Então, para resumir e lembrar do que a gente falou, quando a gente fala de canabinoides em neurologia, os primeiros estudos foram feitos no tratamento da espasticidade da dor crônica. Em seguida, um efeito antiepilético foi muito claramente demonstrado, e a partir daí, o canabidiol principalmente começou a ser usado no tratamento da epilepsia, particularmente nas formas mais graves da epilepsia, e é uma das grandes indicações até hoje. Epilepsia, ele pode ser indicado no tratamento de tumores cerebrais, gliomas, pode ser indicado no tratamento sintomático de doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer, doença de Parkinson, e outras doenças neurodegenerativas, bem como em outras doenças neurológicas, como os transtornos do movimento, os distúrbios do sono, as doenças desmelinizantes. Mas nessas indicações nós ainda temos muito a aprender. Nós temos muito a estudar e muito a aprender. Nós precisamos definir melhor os mecanismos de ação, definir melhor qual a melhor composição a ser usada. É canabidiol? É THC? Outros canabinoides? Precisamos aprender melhor sobre a posologia, ou seja, qual é a melhor dose para o tratamento dessas condições. E é claro que é necessária a realização de estudos controlados que vão trazer as melhores evidências para o tratamento dessas condições neurológicas com canabidiol e outros canabinoides. Fica aqui meu muito obrigado e obrigado pela participação de todos vocês.